Olá, olá, olá! Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está acompanhando, estudando a Bíblia conosco, dependendo do dia que você está justamente estudando. E é um prazer receber você. A nossa aula estreia no domingo às 8h45 da manhã, mas você tem aí a liberdade de poder estudar a Bíblia durante a semana também, dependendo, às vezes você estava conosco ali na escola bíblica presencial, quer rever alguma coisa e tem aí esse recurso disponível aqui pelo YouTube, pelo nosso canal do YouTube. Avisando para os nossos alunos que participam conosco aqui todas as quartas-feiras às 20 horas, a partir da semana que vem, a nossa aula de quarta será às 10 horas da manhã. Nós faremos a gravação dessa aula toda quarta às 10 horas da manhã, tá bom? Vamos aqui para a nossa aula de número 7 da Escola Bíblica, da Carta de Paulo aos Romanos. E aí eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 7, versículo de número 6. O texto vai nos dizer o seguinte: mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertos da lei para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Você vê aí no nosso título, a lei e a graça no ringue. E aí a gente tem justamente um pensamento. Ora, se a lei e a graça subirem no ringue, deixa eu me ajustar aqui, quem será que vence essa luta? Quem derruba quem? Quem aguenta mais rounds? Quem vai ser declarado campeão no final? Bom, faz um tempo que eu aposentei essas minhas luvas aqui e realmente eu não sei se um dia volto, mas estão aqui guardadas. Será que isso é mesmo uma briga? Ou será que a gente tem observado de uma maneira errada os textos? Ou será que algo tem conduzido o nosso olhar de um jeito errado quando olhamos para a lei? Bem, o apóstolo Paulo faz este trabalho conosco agora no capítulo 7. É importante a gente entender que aqui é uma sequência na leitura bíblica. O capítulo 7 não pode ser lido isolado do capítulo anterior e do posterior, nem do 6 nem do 8, quando nós estudamos, e por isso que a aula da semana passada, ela não foi ao ar ao domingo, está indo ao ar durante um dia desta semana que já passou, para que não fique com conteúdo incompleto para você que acompanha essa série pelo YouTube. Mas não pode ser olhado de maneira isolada, não. Inclusive, aqui há uma pergunta interessante que a redatora da nossa revista faz, é a seguinte: imagine que você está diante, imagine que você está diante de uma escolha clara, fazer o certo ou ceder ao impulso. Você sabe o que deveria fazer, mas faz o oposto. Você já viveu por esse conflito? De fato, algo às vezes nos conduz, a gente até entende o que deveria fazer, mas não faz. Então, a Bíblia nos dá uma direção clara sobre a lei e a graça. O apóstolo Paulo está escrevendo uma carta à igreja em Roma, aos romanos que ali estão. Esta igreja, ela era composta na sua grande maioria por judeus convertidos a Cristo, algo que era muito comum na maioria das igrejas daquele tempo. Claro que a igreja de Roma também tinha alguns não-judeus, provavelmente romanos ali da própria capital do império, muito provavelmente gregos que eram espalhados também por todo o império e vários outros povos também que poderiam compor, mas a sua maioria, muito provavelmente, era de judeus convertidos a Cristo. E entenda uma coisa, judaísmo não era uma religião. Aliás, nem existia essa expressão que eu acabei de falar, judaísmo. Judeu era um povo que, convertendo-se a Jesus, não deixava de ser o povo. Assim como eu aceitei a Jesus Cristo quando era criança e não deixei de ser brasileiro, né? Então, o judaísmo era um povo que tinha, sim, a sua lei, a sua cultura e também a sua identidade como nação. Mas Paulo vai nos orientar
sobre este olhar do Antigo Testamento. E realmente o que comprova que Paulo está falando ali com judeus convertidos a Cristo é o versículo de número 1, onde Paulo vai dizer: Meus irmãos, falo a vocês como pessoas que conhecem a lei. E para isso a gente vê a Bíblia constantemente discutir aspectos da lei, principalmente no Antigo Testamento. No Novo Testamento, as duas cartas que mais se falam sobre lei é a carta de Paulo aos Romanos e a carta aos Hebreus, que a gente não sabe qual é o autor. As demais trazem alguma citação, outras nem isso, porque muitas igrejas eram compostas, na sua maioria, não por judeus, mas sim por gregos, não judeus, ali árabes, persas, outros romanos, pessoas da Ásia Menor, da Galácia, da Frígia e assim por diante. Vários povos e línguas diferentes, mas estas duas cartas em especial, Hebreus e Romanos, são direcionadas, na sua grande maioria, para um público judeu que havia se convertido a Cristo. É muito importante para nós entendermos sobre a lei, porque às vezes nós temos um olhar, às vezes desse de ringue mesmo, quem é que vence? A lei e a graça, ou ainda um pensamento que hoje em dia se usa a expressão legalista, de não entender como a lei deve trabalhar na nossa vida e como a graça, então, enfim, é aquilo que domina o nosso ser. Bom, para isso, vamos pensar um pouquinho sobre a lei e o seu propósito. E para isso, a gente vai pegar aqui três aspectos. Qual é o propósito da lei? Primeiro, o propósito da lei está num livro do Antigo Testamento, que é o livro de Êxodo. Lê Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. Abra aí em Êxodo 19, versículos 5 e 6. O texto nos diz o seguinte: Agora, se me oferecerem fielmente, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre as nações, embora toda a terra seja minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Aqui é uma fala do próprio Deus a Moisés, que deveria transmitir ao povo de Israel toda esta afirmação e as leis que seriam ditas, seriam descritas depois no capítulo 20. O capítulo 20 é o famoso capítulo dos 10 mandamentos. A partir dali, Deus começa a traçar toda a lei e este é o primeiro propósito que ele coloca, não em ordem de importância, mas em entendimento aqui. A lei que Deus institui é para a separação de um povo. Israel estava saindo do Egito e se dirigindo à terra de Canaã, da qual receberia por herança. Mas naquela terra havia os próprios cananeus e também vários povos ao redor, com seus costumes, suas religiões, suas práticas religiosas de adoração, a sua cultura, a sua forma de viver, sua própria lei local. E era muito semelhante a todos os povos ali do Oriente Médio. Mudavam-se o nome dos deuses, mas a maioria deles eram com a mesma característica de culto, de adoração e de jeito de viver. Deus havia separado um povo para viver de maneira diferente de todos os povos da terra. E para isso, ele então institui uma lei e já nos mostrando o segundo propósito. O segundo propósito está aqui na carta aos Romanos, no capítulo 7 também. Deus estava revelando a sua vontade e o seu caráter, a sua identidade. Então, Romanos capítulo 7, versículo 12, o texto nos diz o seguinte: De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então, a Bíblia revela o caráter de Deus. Deus, ele é santo, ele é justo, ele é bom. A Bíblia revela a vontade de Deus. A vontade de Deus é santa, é justa e é boa. Depois você vai ver isso em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Também descreve sobre a vontade de Deus. O próprio Salmo, o livro de Salmos, o Salmo 19, nos traz essa mesma identidade, este mesmo entendimento. Salmo 19, versículo 7 e 8 nos diz o seguinte: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma.
Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam os sábios tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Veja que interessante. O texto nos diz as mesmas afirmações de uma forma poética, de forma diferente do apóstolo Paulo, mas ele diz: a lei do Senhor é perfeita, porque o Senhor é perfeito. Ela revigora a alma. Os testemunhos, aqui ele usa várias expressões para se referir à lei, os testemunhos do Senhor são dignos de confiança, tornam sábios os inexperientes. A sabedoria normalmente vem para aquele que vai envelhecendo, mas a Bíblia é capaz de dar sabedoria àquele que ainda não envelheceu, àquele que ainda não ficou mais velho. Ele diz: os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos, ou seja, são puros e trazem luz aos olhos. Então, isso revela sobre quem é Deus e o que é e qual é a sua vontade, justa, santa e boa. E esta vontade, Deus assim o revela para trazer também ensino, didática. Por exemplo, Romanos 7:7. Voltemos aí para o capítulo 7, que é o nosso capítulo de estudo hoje. Paulo vai fazer aqui uma pergunta: que diremos, então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. A lei estava justamente para nos ensinar sobre a vontade de Deus. Ou seja, eu não seria guiado pelo meu próprio entendimento do que é certo, do que é errado, por aquilo que me ensinaram, meus pais passaram para mim, meus avós me ensinaram, ou eu aprendi na minha cultura, ou alguém que eu admiro muito disse que isso está certo, que isso está errado. Não, nós sabemos o que é correto e o que é errado pela lei que o próprio Deus instituiu. Aquele que é correto, aquele que é de fato o justo, que pode declarar: isso é justo, isso é certo, isto é errado, isto é a minha vontade, isso não é a minha vontade. Pense, a gente vive num mundo que gosta de relativizar tudo e declarar às vezes, cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua moral. Bem, isso não funciona muito bem, porque sempre tem que ter alguém dizendo: isso está certo, isso está errado, senão tudo vira uma bagunça. Cada um vive conforme deseja. O livro de Juízes, por exemplo, está escrito isso, é dito na narração principal do livro, e é repetido várias vezes. Naquela época, não existia rei em Israel e cada um fazia o que desejava conforme entendia que era certo, mesmo com a lei já sendo instituída. E realmente o mundo vira uma bagunça se a gente não tem alguém declarando que realmente está certo. E esse alguém é o único que pode ser o próprio Deus. Terceiro propósito é que a lei é uma sombra do que Deus faria. Veja Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17. O texto diz assim: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, com relação a alguma festividade religiosa, ou celebração de luas novas, ou dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. A lei, ela não era algo que apontaria para o passado. Vocês deveriam viver dessa forma. Não. A lei era algo que apontava para o futuro. Os sacrifícios descritos, todos eles seriam cumpridos em Jesus Cristo. Por exemplo, Jesus é chamado na carta de Paulo aos Coríntios de o Cordeiro Pascal, ou seja, aquele que substituiria ao sacrifício ensinado lá por Moisés ah, no livro de Êxodo aos israelitas. Ali Jesus estaria tomando toda a lei ritual e ensinando como a lei moral deveria funcionar na vida dos seus discípulos, daquele que segue a Jesus Cristo e o segue até hoje. Ou seja, ela estava anunciando, a lei ainda não era algo completo, o autor da Carta aos Hebreus vai trabalhar muito bem esse conceito. A lei não era algo definitivo para Deus, aliás, para os seguidores de Cristo,
para os filhos de Deus, a lei seria algo que revelaria no futuro o plano completo, total de Deus para a humanidade, que é Jesus Cristo, como é dito no versículo 17, encontra-se em Cristo. Entendendo o propósito, os propósitos da lei, agora a gente pode trazer uma segunda discussão ali em Romanos capítulo 7. Qual é ou qual era a nossa condição vivendo somente pela lei? Veja os versículos de 8 a 11, Romanos 7, de 8 a 11. O texto diz assim: Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade, produziu morte, pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e, por meio do mandamento, me matou. Por causa do pecado, tornou-se impossível cumprir a lei. A lei foi dada por aquele que é santo, e somente aquele que é santo, ou seja, que não cometeu pecado, aquele que é puro, poderia cumprir toda a lei. Mas eu pequei, você pecou, o povo de Israel pecou, a igreja lá em Roma, 2000 anos atrás, pecou, o apóstolo Paulo pecou. E o apóstolo Paulo está mostrando qual é a nossa condição quando desejávamos viver pela lei. Ou, no caso ali, aqueles judeus que haviam se convertido a Cristo, que conheciam muito bem a lei, muito melhor do que nós, inclusive. Paulo está dizendo, a lei ela é boa, mas por conta do pecado, que é o que me domina, isso a gente viu na aula passada, pecado que era algo que me dominava, gerou em mim não o desejo de obedecer, mas de transgredir. Eu faço justamente aquilo que me dizem para não fazer. Sabe como uma criança que você chega e fala: "Não vá, não suba, não pegue, não coloque isso na boca, não saia por essa porta, não ponha a mão aí". E ela justamente faz isso, você fala: "Olha, não pega aquilo que está ali", aí quando você vira as costas, ela já subiu numa cadeira e já está tentando alcançar na ponta da cadeira, pronto para cair no chão e se estabacar. Pois é, não são só as crianças. Pecado motiva tanto o coração da criança quanto do adulto. Todos nós não temos a capacidade de obedecer à lei, porque somos dominados pelo pecado. Essa era a nossa condição. Por conta disso, a lei ela era insuficiente para fazer você vencer essa luta que nós falamos logo no começo, uma luta contra o pecado. E para isso, então, nós precisamos de uma ajuda externa. Veja, por exemplo, o versículo de número 24. A gente até vai observar ele aqui mais para o final também, mas o versículo de número 24 nos diz aqui, opa, estou no capítulo errado, aqui. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Eu estou preso nesta condição que me conduz no caminho de morte. Há uma incapacidade de produzir algo bom para quem deseja viver pela obediência à lei, por conta do pecado. Veja os outros versículos. Vou ler do 14 ao 20. Diz assim, Romanos 7, do 14 ao 20. Sabemos que a lei é espiritual, eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou eu mais quem faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, a minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que
faço não é bem o que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Paulo continua colocando a condição para quem deseja viver pela lei. Tem um problema, a lei ela vem de Deus. Jesus nos revela em João 4 que Deus é espírito, logo sua lei é espiritual. Eu não sou, diz Paulo, e nós também não somos, nós somos materiais. E aqui já tem um grande problema. Como alguém material vai conseguir viver de algo espiritual? O grande problema é o que eu desejaria fazer, eu não faço. Porque o que habita em mim, ou seja, nada de bom, o versículo 18, nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne. Então, o que eu queria fazer, eu não faço, e o que eu não queria fazer, isso eu estou fazendo o tempo todo. É a argumentação de Paulo, para quem deseja viver na lei. Ele mesmo lembra alguns textos do livro de Salmos, no capítulo 3. A gente estudou capítulo 3, versículos 10, 11 e 12. Romanos 3, 10, 11 e 12. Ele cita dizendo assim, como está escrito, não há nenhum justo sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. A lei tornou impossível, por conta do pecado, o cumprimento dela, a obediência completa, total dela. Só que é algo que a gente tem que tomar um cuidado. Essa era a nossa condição. Como assim, pastor? Paulo está dizendo que ele quer fazer, ele não faz, e o que ele não quer fazer, ele faz. Eu me vejo nesse drama, eu me vejo nessa dificuldade. Qual que é o grande problema da má interpretação do versículo 19 que a gente acabou de ler? A gente pode usar isso como desculpa. É, ainda usa um outro texto que Jesus afirma: a carne é fraca. É, faz parte de ser humano, é pecar, é assim. E o grande problema é que a gente vai tolerando os nossos pecados, empurrando com a barriga os nossos e os pecados deste mundo. Usa geralmente isso para se justificar. Tá vendo? Até Paulo, que era um grande apóstolo, ele cometia esses pecados, ele diz que ele não conseguia fazer. Paulo está usando um argumento retórico. Você lembra que a gente constantemente vê isso nas cartas de Paulo. Ele usa uma retórica constante. E aqui, alguns analistas usam a expressão da fala do louco, discurso do louco. Paulo, para se referir a uma terceira pessoa, refere-se a ele mesmo. Então, para que o seu leitor não fique ofendido de uma maneira direta, ele está se referindo a ele. Mas provavelmente ele está falando da igreja em Roma. Assim como ele faz isso em 2 Coríntios, no capítulo 11, no capítulo 12, aonde ele diz para se elogiar, ele não se refere a si. Ele usa o recurso de uma terceira pessoa. Conheço um homem que subiu ao terceiro céu. A gente sabe que ele está falando dele. Mas é uma retórica que é usada naquele tempo, na escritura destes textos, principalmente aqui destas cartas, para mostrar o seguinte: essa era a minha condição antes, essa era a sua condição antes, ou é a sua condição agora, se você ainda vive pela lei. Como é que a gente sabe disso? Lembra que eu disse no começo da aula que os textos aqui não podem ser lidos isoladamente. Você não pode ler só o capítulo 7. Você tem que estudar o capítulo 6 anterior a ele, capítulo 8 posterior a ele. Porque no capítulo 6, Paulo já havia dito que nós estamos mortos para o pecado, que nós estamos vivos em Cristo. Mas vamos ver de novo o versículo 24 e o 25. Veja o que ele diz: miserável homem que sou, quem me libertará deste corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne
da lei do pecado. Paulo está dizendo para nós, a nossa condição mudou, porque eu não consegui, eu sou um miserável, eu estou na miséria, eu não consigo me libertar do pecado. Essa era a minha condição. Agora eu vivo numa nova condição. A gente vai responder isso pelo próprio capítulo 7. A partir ali do versículo 1, vamos fazer a leitura do versículo de 1 a 6. Eu quero que você preste muita atenção nisso para entendermos este novo modo de vida no Espírito. A nossa condição vivendo agora não pela lei, mas pela graça. O texto nos ensina assim: Meus queridos, Romanos 7:1. Meus irmãos, falo a vocês como pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei, que ele está usando as leis do Antigo Testamento, e aí ele vai citar uma das leis. Pela lei, a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha a se casar com outro homem, não será adúltera. Então ele dá uma ilustração. O que ele quer explicar com este exemplo, com essa ilustração? Olha o versículo 4. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas, despertadas pela lei, atuavam em nossos corpos, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Paulo está dizendo: tudo aquilo que eu disse a vocês era a minha antiga condição. Eu não sou mais dominado pelo pecado. Eu agora sou servo, escravo de Cristo. Eu agora pertenço a Cristo. Isso é que a gente estudou no capítulo de número 6. Por exemplo, você abre a sua Bíblia em Romanos, capítulo 6, versículo 6, ele vai nos dizer o seguinte: Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Versículo 7. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Eu não sou mais escravo do pecado e nem sou escravo da lei para justificar-me, para conseguir salvação através da obediência à lei. Aliás, para mim há um novo modo de viver, um novo modo do Espírito, é o que nos diz o versículo 6. Eu agora não obedeço mais ao Senhor para me justificar. Eu obedeço ao Senhor porque eu o amo, porque eu entendo que a lei dele é boa, é santa e perfeita. Eu agora obedeço para gerar frutos diferentes, como a gente viu na aula passada. E eu ainda luto contra o meu corpo, eu luto contra os meus desejos antigos. Sim, eles ainda estão aqui para me perturbar. Sim, eles ainda estão aqui para quererem me levar ao pecado. Mas agora esta luta, ela não é travada mais sozinha, na força do meu braço, na força da minha mente, mas agora o Espírito é quem me conduz a um novo modo de vida. Para isso, já caminhando para o fim da nossa aula, tem aqui uma atividade que você pode fazer, porque algo que nos mostra de maneira muito forte. Por que que a graça, ela se torna superior à lei? Ela traz um novo sentido para a lei de Cristo. Ela transforma a nossa vida, ou seja,
Nós recebemos salvação sem ter pago preço algum. É somente por meio da fé, que é o que nós estamos vendo aqui no texto. Mas a gente percebe algo, nós ainda fraquejamos. O pecado não é mais o que governa a nossa vida, mas nós ainda tropeçamos. Então, nos mostra que nós cada vez mais dependemos de Deus, e é isso que esta aula quer nos apresentar, que o texto que o apóstolo Paulo nos coloca, ele mostra a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, o nosso corpo, a nossa mente ainda está sujeito ao pecado, porque fomos contaminados por ele ao longo da nossa vida. E agora vivemos nesta luta aonde sabemos e desejamos fazer a vontade de Deus e agora podemos, porque o Espírito Santo de Deus vive em nós. Então fica aqui uma proposta, eu esqueci de tirar um print da nossa revista aqui, né? Vou mostrar aqui para vocês, mas eu sei que vai ficar mais difícil de ler. Essa é a virtude de hoje, mas eu vou fazer a leitura para nós aqui, e aí você pode anotar, né? A virtude de número 7 da lição 7, é a dependência. Eu dependo totalmente de Cristo, porque é isso que a graça nos revela. A graça nos revela que a gente precisa totalmente, a gente depende totalmente de Cristo. Então, vê aqui, virtude, autoavaliação sobre a dependência de Deus. Identificar uma área da sua vida que você sente dificuldade em fazer o que é certo. Pode ser algo como manter a paciência, perdoar alguém, controlar os pensamentos, manter a disciplina espiritual, evitar julgamento e etc. Aí você vai colocar aqui a sua resposta. Escreva a sua resposta, em que área da sua vida você sente dificuldade de fazer o que é certo. Pode ser mais do que uma, não precisa ser uma única. Aí, vamos aqui para a pergunta. O que significa depender de Cristo nessa área da sua vida, dessa área específica da sua vida? Pense em atitudes práticas, como orar diariamente, entregar as decisões nas mãos do Senhor, buscar algum apoio espiritual, um irmão ou uma irmã em Cristo, confiar no tempo de Deus, esperar Deus agir, dar a resposta, tomar a direção. E aí você escolhe, você escreve aqui essa resposta abaixo. Escolha um momento por dia para orar especificamente sobre esta área, para aumentar a dependência na graça de Deus. Uma coisa que Paulo deixa bem claro para nós na carta aos Romanos, no capítulo de número 7, nós não conseguimos vencer o pecado pela obediência à lei, porque a nossa inclinação era para o mal. Mas veio a misericórdia sobre estes miseráveis que somos. A misericórdia veio da parte do Senhor em Cristo Jesus e nos cobriu e nos redimiu. Por isso que Paulo vai dizer de uma maneira magnífica: mas graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele que nos redime do pecado e nos dá agora a condição de obedecer a Cristo por uma motivação diferente. Por conhecer o amor de Deus, por entender que faz muito bem obedecê-lo, porque afinal a sua lei é boa, é justa e é perfeita. E agora a gente obedece sem peso. Eu não preciso mais seguir a Cristo para ser salvo, eu já fui. Não preciso mais seguir a Cristo para ser abençoado, eu já sou. Agora, a obediência ao Senhor gera frutos, frutos para a vida eterna, como a gente viu na semana passada, na última lição de número 6. E ainda, meus queridos, preparem-se, porque na semana que vem nós vamos começar o estudo do capítulo de número 8. Ele vai fechar este primeiro bloco de argumentação no capítulo de número 8, mas ele já dá uma afirmação para aquele que vive no Espírito. Vou adiantar aqui, versículo 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quando sobe a lei e o ringue, ou quando sobe a lei e a graça no ringue, quem vence essa luta? A graça conduz a lei no poder de Deus, na graça do Senhor, mostrando o real propósito para o qual Deus instituiu esta lei nas nossas vidas: revelar o seu caráter perfeito
e nos aperfeiçoar à medida que nós vamos correndo esta vida e trabalhando para nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. Por isso, cristãos, por isso, discípulos de Cristo. E assim, gerando frutos para a vida eterna, não só em nossas vidas, mas na vida de muitas outras pessoas que estão ao nosso redor, tirando todo o peso da lei e do pecado e colocando sobre a vida deles a graça de Cristo, que conduz ao arrependimento, que conduz à transformação, que conduz a uma obediência maravilhosa que nos faz experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua semana. Daqui a pouquinho começa a nossa celebração da manhã, o culto de louvor e adoração. A gente convida você a participar. Grande abraço, Deus abençoe.